Até onde ajudar o outro, tomar responsabilidade do outro para você, pode ser bom ou pode ser nocivo? Você já parou para pensar sobre isso? Olá, mentes ousadas. Bem-vindos aqui ao Ousadamente. E hoje a Gra quer fazer essa reflexão. Deixa eu colocar o celular aqui. Com uma situação que me ocorreu, né? E como o Ousadamente é um espaço onde eu gosto de realmente compartilhar com vocês aprendizados e coisas que eu tenho vivido. E essa experiência que foi com um animal, mas que eu acho que serve, é válido. Eu passei a pensar, repensar e prestar atenção, e que às vezes a gente replica esse comportamento na vida com as pessoas de outras formas. Já há mais ou menos 2 anos, uma pessoa aqui da rua abandonou uma gata com os filhotinhos dentro da caixa, aqui na rua, perto da minha casa. E aí quando eu cheguei, eu vi o bichinho miando. Quando eu olhei dentro da caixa, estava lá abandonado. E aí o coração logo, né, se aquebrantou, fiquei com dó. E aí comecei a alimentar essa gatinha. Pra quem não sabe, eu tenho uma gatinha que eu crio aqui dentro de casa. Ela nunca saiu de casa. Às vezes eu deixo até o portão aberto, ela não sai, ela não gosta. Ela tá acostumada a ficar só em casa comigo. E eu estou vivendo uma época da minha vida que eu não tenho condições de estar arcando com custos de outros animais e tudo. E eu sempre tenho muito cuidado com a minha gatinha. Porque eu acho assim, a partir do momento que você pega um animal para criar, a responsabilidade é sua. Ele está sobre a sua responsabilidade. Então, se ele ficar doente, se ele estiver com fome, se precisar de banho, qualquer coisa é da sua responsabilidade. Mas aí eu, com meu coração mole, comecei a dar comida a esse gatinho. E você sabe, um animal, quando ele é bem tratado, quando ele é bem alimentado, ele fica sempre aqui. Então, já tem muito tempo que ela fica sempre aqui na porta de casa. Aí tem um portão aqui, na área onde eu coloco uma tela, que é para os animais da rua não entrarem. E aí eu coloco essa tela até em cima. Só que pela tela tem uns furinhos. E aí o que acontece? Ela sempre fica aqui. E aí então ficam se cheirando, né, pela grade. O animal tem esse comportamento. E aí essa gatinha, ela tá com pulga, porque ela vive na rua, né? Querendo ou não, vive na rua. E pegou sarna. E aí como ela fica cheirando minha gata ali pela grade, tanto que esses dias eu tô tendo que trancar a bichinha dentro de casa, literalmente. Ela não tá podendo nem tomar o solzinho dela na área, até eu resolver. Porque aí pegou pulga, pegou verme, pegou não sei o que. Aí eu fui investir, R$65. Comprei esse remédio. Tomou, melhorou, nananã. Aí agora tava com uma coceira. E a outra gatinha também tá assim nessa coceira. Quando eu fui ver, pulga. Aí já vou gastar com pulga. Remédio pra pulga. Porque o gato é meu, eu tenho que arcar. E aí a gata continuou com essa coceira. Resumo da ópera. A gata pegou sarna. A minha gatinha pegou sarna. Eu vou mostrar pra vocês como é que ela tá. Aí como é que a bichinha tá, ó. Ficando com esses furinhos aqui no pelo, tá vendo? Porque a sarna vai caindo os pelos e ferindo, e a bichinha fica se coçando, minha bichinha. E assim, é uma bichinha que não sai, é muito bem cuidada, muito tratada, muito bem, que eu cuido da minha gata. E aí agora eu tive que gastar mais R$32 com remédio pra sarna, porque eu não vou deixar minha gata doente. Por que que eu estou compartilhando isso com vocês? Porque às vezes o coração da gente, né, se quebranta pra gente ajudar o outro, aí a gente toma a responsabilidade do outro. Porque o que era que eu deveria ter feito no começo? Eu sei quem foi que abandonou a gata, botava na caixa e batia lá na porta, ou então denunciaria, porque abandono de animal é crime. Mas aí eu não fiz, eu fiquei com pena, nananã. Só que isso acabou me prejudicando a minha gatinha, que não tinha nada a ver. E na vida, às vezes a gente faz isso. Às vezes a gente toma pra si uma responsabilidade que não é nossa. E aí a gente vai levando. Mas lá um dia,
isso pode trazer consequências ruins. Isso pode trazer prejuízos, tanto materiais, nesse caso material, e danos também à saúde da minha gatinha. Porque a bichinha fica o tempo todo dentro de casa, quer dizer, tomando o solzinho dela na varanda, teve contato com a outra, pela grade, pegou a sarna. Aí agora eu vou ter que tratar da bichinha e vou ter que também tratar a outra, porque não vai adiantar. Eu não vou manter minha gata presa dentro de casa o tempo todo. Então eu vou ter que também gastar para investir na outra. Por quê? Porque desde o começo eu não tive a atitude que era atribuir a responsabilidade do animal para quem era o dono do animal. E às vezes a gente está fazendo isso na vida de outras formas. Eu achei esse caso assim muito, que às vezes a gente, não sei o que não, mas a gente faz isso em várias situações. Pare para pensar quantas vezes você já pegou a responsabilidade de outras pessoas, seja em cuidado com animais, com filhos ou outras responsabilidades, e no final você acabou saindo no prejuízo. E quando a gente pensa que está ajudando o outro, na verdade a gente está atrapalhando o processo evolutivo do outro. A questão do outro adquirir a responsabilidade de pegar para si o que tem que ser feito, e a gente está sempre fazendo isso. E no final a gente ainda pode sair prejudicado. Nesse caso foi isso aqui. Eu já passei situações com outras coisas também que eu já havia cortado. Mas aí eu me vi presa nesse ciclo de uma outra forma. E eu falei, não, eu tenho que compartilhar isso. Porque esse é um exemplo que parece besta, mas que serve para tudo na vida. Nós temos que arcar com as nossas responsabilidades, independente do que seja. E quando a gente quer ajudar demais o outro, a gente atrapalha o processo de amadurecimento do outro, de o outro criar responsabilidade, e no final a gente ainda sai prejudicado. E a gente ainda pode acabar prejudicando outras pessoas que estão ao nosso entorno. No meu caso, a minha gatinha saiu prejudicada, porque a bichinha tá sofrendo de coceira, disso, daquilo, outro. Eu vou tratar mais. Aí a gente tem danos materiais, porque é um investimento que a gente não tá pensando em fazer, mas eu vou ter que fazer porque eu tenho responsabilidade. A gatinha é minha, eu não vou deixar ela sofrendo, passando por isso. Então, eu queria compartilhar justamente para fazer a gente repensar sobre isso. Sobre até onde ajudar o outro, fazer o papel do outro é bom ou ruim. E isso tem um limite também. Porque se isso tá te prejudicando, você deve rever a sua postura. E tomar para si apenas aquilo que for responsabilidade sua. E deixar que o outro tome a responsabilidade, assuma a responsabilidade dele na vida, nas questões de cada um, tá bom? Então era isso que eu queria compartilhar com vocês. Agora eu vou cuidar da minha bebezinha, que a bichinha tá numa coceira terrível. Vou também aplicar na outra, porque não adianta agora eu tratar a minha e ela continua ali na porta e tendo contato. Mas eu gostaria que vocês parassem para pensar um pouquinho sobre isso. E cuide de você. A responsabilidade da sua vida é sua e da vida do outro é dele. A menos que o outro seja criança, seu filho enquanto está em idades que ainda não podem arcar com responsabilidade, então a responsabilidade é sua, ou animais, objetos e coisas que são suas e é de sua responsabilidade, mas do outro, deixe que o outro assuma o seu papel. Beijos da Gra.